Olá, amigos, boa noite a todos. Conseguimos finalmente fazer a conexão aqui. Estávamos com um probleminha de conexão. A internet tem dessas coisas, né? Nos perdoem. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos. Estamos aí novamente aí para trazer boas informações, quem sabe, né? Opa! Atualizá-las e deixar o povo um pouquinho mais alerta para os fatos. Esse é o mais importante, né? Isso é o mais importante. Marlon, antes da gente entrar nas informações, o que você está achando desse tal do dia 16, aí, essa manifestação que estão preparando para o dia 16? Mais um circo, mais um evento social que não vai dar em absolutamente nada. Não, isso aí já está mais que provado, e não sou eu que estou falando, já inúmeras pessoas muito mais conhecedoras profundas da política, tá, já afirmaram que isso não desestabiliza e não vai ajudar em absolutamente nada para a gente modificar os rumos do nosso país. Justamente pelo fato da total dominação que a classe política tem sobre os três poderes, e que, infelizmente, pedir impeachment, e pedir fora PT, e pedir impeachment do Toffoli, e ficar aí achando que pelas ferramentas legais a gente vai mudar os rumos do país, é uma grande enganação. Infelizmente, é isso aí. E até a semana passada a gente comentou, né, o próprio general Mainardi foi bem claro que, infelizmente, impeachment, esse tipo de movimentação popular, ela não corrobora. Não corrobora. E o engraçado é que os próprios cidadãos, aqueles que não veem no impeachment uma saída efetiva, mas através da intervenção constitucional, nem eles, né, nem essas pessoas acabam praticando uma movimentação ou uma manifestação popular em prol da intervenção constitucional, porque não se faz chamamento ou não se clama por uma intervenção constitucional, fazendo esse tipo de manifestação que mais parece um evento social, uma passeata dominical aí, que é para tirar selfie, passear com o cachorrinho, chacoalhar bandeirinha, né, e que isso aí não legitima absolutamente nada. Infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu, não descobriu qual é a melhor maneira de se posicionar e de agir como um cidadão dentro desse cenário político que nós temos aí, que, por incrível que pareça, com tantas informações já há tanto tempo sendo difundidas, o brasileiro ainda acredita no legalismo democrático, no republicanismo que já não existe mais na prática, né? A gente está aí vivendo uma ditadura socialista, né? E todo mundo achando que não, a nossa democracia ela é madura, ela é forte, ela é nada pode abalar a democracia brasileira. A democracia brasileira, infelizmente, já foi por ralo há muito tempo. Ou seja, mais um dia de disfarçar de cidadão. Sem sombra de dúvida. É mais um carnavalzinho fora de época. Pois é. E as novidades para a semana? Olha, Celso, novidades. Eu aqui reservei alguns assuntos para a gente comentar, que infelizmente hoje novamente estava tudo já arranjadinho para a Regilene participar conosco aqui, mas agora a questão de uns 15, 20 minutos atrás, por uma informação aí de problema de saúde na família, e essas questões que a gente bem sabe como anda o nosso sistema de saúde hospitalar e os trâmites que envolvem a saúde das pessoas, seja na área da saúde pública ou privada, né? A Regilene teve que, infelizmente, não vai poder participar novamente, mas para a semana que vem ela trará a pauta que ela tinha reservado para nós hoje. Eu acho que uma das notícias ou dos fatos que estão ocorrendo mais importantes, que ninguém, absolutamente ninguém comenta, nem nas redes sociais, vem sendo da foco
necessária, ou a divulgação necessária, é a reunião do Foro de São Paulo, que iniciou nesta quarta-feira, na Cidade do México, e essa reunião ela vai até o dia 2 de agosto. Né? Então, a gente pode aí aguardar que a partir do mês de setembro, outubro, tudo o que foi acertado, combinado ou planejado nesta reunião do Foro de São Paulo que vem ocorrendo na Cidade do México vai ter início, né? As peças do tabuleiro vão começar a se movimentar aí a partir do mês de setembro, outubro desse ano ainda. Então, nós temos lá no Foro de São Paulo os representantes de todos os governos, né, que participam do Foro de São Paulo. Aí se inclui Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, Chile e Venezuela, Equador, etc, etc. A grande mantenedora do Foro de São Paulo, que é as Farc, e aqueles grupos guerrilheiros que a gente tem notícia e que é fato de que eles fazem parte do Foro de São Paulo, o caso do M19, que inclusive já circulou hoje uma foto da reunião do Foro de São Paulo, onde aparece o representante do M19, né, inclusive com aquela plaquinha em cima da mesa para identificar, né, a pessoa representa quem. Né, e atrás desse representante do M19 tá lá o representante do Partido Comunista Cubano. Então, nós estamos aí agora até o dia 2 de agosto, aguardando para ver o que o Foro de São Paulo vai desenhar para os rumos da América Latina, né? Não só da América Latina, mas também para o projeto de socialização do continente, né? Porque a gente vê aí uma Venezuela destroçada, totalmente desorganizada, totalmente quebrada, e de um caoísmo social muito grande. Não, a gente vê o Brasil, o nosso país também já está aí com a quebradeira econômica não batendo a porta, já está instalada, né? A Argentina já está quebrada, o Uruguai já está quebrado, o Chile está ladeira abaixo também, né? E vamos ver como é que eles vão conseguir ajeitar as peças desse jogo para que eles possam manter o projeto de socialização do continente em pé, né? E que eles possam tocar adiante esse projeto deles, ainda mais agora que já está mais do que explícito a aproximação do Foro de São Paulo junto à Rússia e à China, né, que são dois países que encabeçam um segundo projeto globalista, né? Então nós temos aí a América Latina se afastando do projeto globalista euro-americano, né, e se aproximando do projeto globalista russo-chinês. Então vamos ver aí o que a gente vai ter aí de resoluções, porque essas resoluções, Celso, eu vou trazer já na próxima semana, eu creio que na próxima quarta-feira eu vou poder expor aí para os nossos ouvintes o que foi resolvido no Foro de São Paulo. Então, professor, esse assunto deixa a gente com frio na espinha. É um negócio assim cabeludo, né? Não vai pro euro, vai para a China, vai para a Rússia. Onde que nós vamos parar com esse negócio aí? É que, na verdade, é aquela coisa, né, Celso? A gente tem que olhar a nossa realidade mundial como se fosse uma cebola, né? Tu tem a primeira casca de fora, é o teu país, é a tua realidade a nível de país, né? Depois tu tem uma segunda casca, que é a nível continental. Depois tu tem uma terceira casca, que aí envolve, então, as questões globais, né? E a gente sabe que não tem como a gente fugir da ligação ou de um certo vínculo com esses projetos globalistas, sejam eles euro-americanos, russo-chinês
ou o próprio projeto globalista islâmico, que esse é digamos, é o mais fraco deles, mas tá funcionando, né? Porque a globalização, através da informação, através do mercado globalizado, não tem como tu te desvincular disso. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiramente, buscar o bem-estar dentro do país. Depois, fugir desses projetos, digamos, de revival, de um revival da velha União Soviética para o nosso continente, né? Já que o Brasil é o país, é a grande locomotiva latino-americana, a gente tem que fugir desse projeto, e nós fugindo, a gente leva todo mundo na carona, né? Mas optar por um projeto globalista que seja o menos pior, né? Que não tenha ranços e que não tenha lá nos seus objetivos nada que comprometa o progresso, a prosperidade, a própria liberdade e individualidade do cidadão. Dentro dessa concepção, entre os três projetos globalistas, o que menos ofende, né, as liberdades individuais, os direitos do cidadão, é o projeto globalista euro-americano. Mas, infelizmente, como o projeto russo-chinês, nós temos uma China ainda comunista, uma Rússia social-democrata governada por ex-agentes da KGB, que, na verdade, a Rússia continua sendo um país socialista, maquiada de social-democracia, de um país que aderiu a um pseudo-capitalismo que não decolou, né? Mas é aquela coisa, hoje não tem mais como a gente retroceder esse processo. É buscar aí o caminho menos pior, ou o caminho que não nos agrida, né? Com esses objetivos pautados aí no marxismo, no socialismo, seja ele o mais rançoso, que é o soviético, o russo, né? Mas que é aquela coisa, orar e trabalhar pautado no conhecimento para a gente poder ter uma ação efetiva e proativa, né? Real, objetiva. Semana passada, professor, um ouvinte do Agora, ele questionou em filiação, pertence a algum partido político? Não pertence a partido político nenhum. Eu fui filiado no início dos anos 2000, lá por volta de 2005, 2006, eu me filiei no PSDB gaúcho. Mas foi mais por convite de um ex-professor meu, já falecido, inclusive, mas que eu mais me filiei mais para conhecer como é que funcionava um partido político. Eu tinha muita curiosidade de saber como é que eram os bastidores de um partido político, tá? Não que eu fosse um social-democrata ou que eu praticasse lá as diretrizes do partido. Eu entrei no PSDB mais de curiosidade para ver como é que funcionava o partido por dentro, né? Pelo menos dentro da esfera municipal e estadual, eu tive um contato bastante efetivo dentro do partido, e eu pude sair dos achismos, né? E pude ver de uma forma mais concreta como é que é praticada a política, como é que funciona um partido por dentro, né? Mas não tem vínculo partidário nenhum, não. Ou seja, foi realmente provar, saber para depois falar. Isso exatamente. Como é que é aquela lei do São Tomé, né? Ver para crer. É exatamente isso. E realmente nós temos hoje muitas pessoas com essa lei do achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, mas poucos se dedicam a estudar. Professor, um outro detalhe, aqui no nosso chat, nós temos algumas pessoas que são bem jovens e interessadas no assunto. Qual o recado, qual seria uma diretriz que você daria hoje para esses jovens que estão interessados num país melhor? Olha, Celso, não existe outro remédio para sair do achismo
senão o conhecimento. Hoje eu posso estar aqui contigo, falando para sabe-se lá quantas milhares de pessoas, né? E me posicionando, informando e me colocando, né, de uma forma bastante convicta, se eu não tivesse realmente me aprofundado no assunto. E não tem outro remédio para a gente, primeiro, conhecer e poder participar realmente, ser um cidadão político efetivo, se a gente não tiver o conhecimento de causa. Tá? Então, o que eu sempre digo para os jovens? Infelizmente, depois de um bombardeio por décadas de inverdades, né, inverdades históricas, inverdades teóricas, e de uma prática, de uma agenda, né, e aí eu me refiro às questões das ferramentas subversivas do Gramsci da Escola de Frankfurt, que a gente já comentou em programas anteriores. Essa juventude, ela simplesmente comprou, né, foi colocada para elas de que isso era uma verdade absoluta, as coisas funcionam assim, vocês precisam agir e pensar dessa maneira, né, e limitaram o horizonte do conhecimento deles, né, não deles, mas de gerações de brasileiros. Nós já estamos indo para a quarta geração que está comprando esses engodos teóricos e históricos, né, da realidade brasileira como verdade. Então, o que eu recomendo, tanto para os meus alunos e até para os amigos, para as pessoas que eu tenho contato, busquem saber o outro lado da moeda. Não existe apenas social-democracia, marxismo, ambientalismo, ecoterrorismo. Não é só isso que existe no planeta. Nós temos aí, quando se fala em teorias conservadoras, liberais, né, todo mundo acha que falar em conservador é retroceder no tempo, é resgatar ou manter as práticas de algo que não funciona mais. Muito pelo contrário, né? A esquerda, ela sempre colocou o marxismo, a social-democracia como algo progressista, e é a coisa mais retrógrada que existe, porque é sabido e notório que nunca trouxe e não vai trazer bons resultados. Isso já está mais do que provado, né? E eles dizem que eles são os progressistas. Então, a internet hoje eu vejo como uma ferramenta vital, mas pouco utilizada ou mal utilizada para se obter esse conhecimento. Existem N documentários, N filmes, N livros em PDF disponível, bons textos, bons artigos, bons sites, bons blogs. Aí as pessoas têm que, infelizmente, largar desse imediatismo, né, que elas acabaram aprendendo, né, assumiram um jeito imediatista de ser devido à velocidade da informação que a internet nos concede, né, e ter um pouco mais de paciência e assumir aquela postura de rato de biblioteca, de voltar a ler, de voltar a pesquisar, e quanto mais elas forem descobrindo. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente tem a possibilidade, as redes sociais nos possibilitam também, a gente ter contato com pessoas que possam somar no nosso conhecimento, tá? Eu sou uma das pessoas que estou na rede e vira e mexe, eu estou aí respondendo perguntas, indicando livros, indicando vídeos e participando de salas de grupo de estudo, justamente para quê? Para enriquecer, não apenas enriquecer o debate, mas para difundir esse conhecimento que é tão necessário e que nós, brasileiros, hoje estamos praticamente desconhecemos, a maioria do brasileiro desconhece o conhecimento necessário para ele ser um cidadão efetivo, né? Eu estou avisando aqui os ouvintes, está liberado o chat para perguntas, tá? Então quem quiser fazer perguntas pode fazer
E sempre o ouvinte é muito bem-vindo aqui na Rádio da Terra, mesmo que tiver opinião divergente, tá? Se você tem uma opinião divergente, não tem problema algum. Colocando aqui para estudo, isso é o melhor que a gente pode fazer. E uma das perguntas é se o melhor caminho é o aeroporto ou o resto do mundo está também um caos? A pergunta é da Vera. Olha, eu acho que muito antes da gente... É aquela coisa, se a gente for analisar e achar uma saída imediatista, hoje, né, seria o aeroporto. Do jeito que está o aeroporto, é a saída mais objetiva para a gente fugir do que possa vir a acontecer e que se mostra, né, que lentamente vai acontecer. Mas a gente precisa pensar que antes da gente desistir do nosso país, eu acho que o nosso país e a nossa nação, ela merece pelo menos uma boa tentativa de resgate, né? Então é aquela coisa, fugir do país não vai adiantar. Sair daqui, começar tudo de novo. Então eu acho que antes da gente buscar uma saída objetiva, eu acho que é muito mais patriótico, né? Até para nossa consciência, né? A gente buscar construir a nossa consciência política, construir a nossa base de informações e lutar pelo resgate do nosso país, não deixar que essa tomada de poder ela se concretize em 100%, né? Se hoje a gente pode calcular um percentual, nosso país hoje ele já está 70%, 80% socializado, né? Eu acho que mesmo faltando 20% para o ciclo socialista se fechar, eu acho que vale a pena a gente lutar pelo nosso país, pelo resgate do nosso país, pela nossa democracia, pela nossa liberdade, pelos nossos direitos individuais, que a nossa população sempre quis e sempre soube usufruí-la, né? Que vem sendo deturpado aí nos últimos 30 anos. Então é uma questão de opção individual, né? Quem quer lutar vai fazer aquilo que precisa fazer para ser um cidadão, praticar a sua cidadania e lutar pelo seu país. Quem acha que já o jogo está perdido, marca uma passagem, arruma aí um país europeu qualquer e se manda. Temos uma outra pergunta aqui, do Jefferson. Professor, tem os intervencionistas com muita força indo à rua a partir do dia 14. O senhor tem acompanhado? Eu continuo dizendo que o movimento intervencionista nos últimos meses, ele realmente cresceu. As pessoas hoje, elas falam mais em intervenção constitucional do que falam em impeachment, como era há alguns meses, né? Intervenção era uma coisa de um grupo muito pequeno, limitado à rede, tal. O problema é que os intervencionistas, eles têm pouco conhecimento, não têm ainda o embasamento suficiente para praticar uma mobilização e uma movimentação da maneira correta. Não basta o cara chegar e dizer: eu quero as Forças Armadas intervindo em nome da democracia, porque eu vou para a rua clamar pelas Forças Armadas. Volto a dizer, a maioria dos intervencionistas, eles praticam exatamente o mesmo discurso e as mesmas atitudes daqueles que pedem pelo impeachment. O brasileiro, ele clama pelas Forças Armadas e vai fazer passeata circense nas principais capitais do país. Volto a reiterar o mesmo exemplo que eu dei. O brasileiro está doente, ao invés de ir para o hospital, e no nosso caso o hospital é se mobilizar, ir para a frente dos quartéis, ele, em vez de ir para o hospital, ele vai para o boteco tomar cerveja. Então aí fica difícil, né? Fica difícil, não basta nós termos pessoas querendo a intervenção, elas precisam também agir e praticar atitudes que legitimem, que deem força, que realmente faça com que
às Forças Armadas como instituição que defende a nação e a Constituição, possa agir, né, e não seja traída. E não basta chamar hoje e amanhã chamar os caras de torturador, de ditadores, de autoritários, como ocorreu a partir de 85. Né? A gente teve aí 20 anos com 5 generais presidentes, foi o período republicano mais que o Brasil mais cresceu, mais teve progresso, mas a partir de 85 a população parece que esqueceu tudo o que aconteceu nos 20 anos anteriores e começou simplesmente a chamar os militares de ditadores, torturadores, censores, autoritários, né? E se abraçaram com essa turma aí que está no poder, que eram os mentirosos que diziam que eles tinham sido exilados, eles foram perseguidos porque eles queriam a democracia e a liberdade. Tá aqui, nós estamos vivendo hoje uma democracia de Araque, uma liberdade que não existe, nós não temos mais liberdade, a nossa liberdade é uma grande ficção, e nós temos N ferramentas censoras, tá? que fazem com que o cidadão não se exponha, ou seja, uma das ferramentas, por exemplo, usadas para calar a boca do cidadão é a ferramenta do judiciário. Depois nós temos a ferramenta do discurso do politicamente correto. Né? O cidadão hoje ele se priva de falar, de se expressar, porque ele não quer correr o risco de ser pré-julgado pelas pessoas. Então ele acaba comprando o discurso do politicamente correto para se sentir igual aos demais. Isso é uma censura velada. Né? É mais uma das ferramentas que foram desenvolvidas dentro do nosso país como uma forma de censura velada. Tem mais uma pergunta aqui do Alfronter. Rússia e China têm receita para levantar os países e confiar nos governos que criaram esse caos? Pode repetir, Celso, eu dei uma cortadinha. Eu estou escutando um retorno também. A Rússia e a China têm receita para levantar os países e confiar nos governos que criaram esse caos? Boa. Boa, é uma boa charada. Isso aí não é uma pergunta, isso é uma charada. Digamos que, volto a afirmar, social-democracia e socialismo, eles dependem de crises e de caos para avançarem nos seus projetos. Então, a linha de pensamento deles é a seguinte: tá ruim, mas tá bom. Né? Tá ruim para nós, mas tá bom para eles. Enquanto tiver ruim para nós e bom para eles, nada vai mudar, muito pelo contrário. A tendência é piorar. Agora, o dia que essa máxima inverter, digamos que a gente está no caminho certo para nos salvarmos da tomada socialista sobre a sociedade brasileira. Tem que inverter. Hoje está ruim, mas está bom. Só que favorece a eles. Nós temos que inverter a máxima. Está bom, mas está ruim. Então tem que ficar bom para nós e ruim para eles. Há uma outra pergunta aqui da Rosa Maria. Professor, acha que devemos começar a estocar comida? Não, isso é muito alarme, muito alarmismo. Muito alarmismo. As pessoas elas, eu acho que elas estão gastando muito tempo, e dando muito ouvido, e gastando os neurônios com esses discursos de pânico e de alarde que se vê aos montes na rede social. Tá? Tem gente aí pregando guerra civil, falta de comida, falta disso, falta daquilo. Nós não somos a Venezuela. A Venezuela era um país muito dependente de tudo. Eles importavam muita coisa. Praticamente 60% do que eles consumiam era produto importado. Nós não temos essa necessidade, nós produzimos tudo. Então, a escassez de produtos, ela pode ocorrer? Até pode, como ocorreu na época lá do Plano Cruzado também. Né? Isso aí não é porque o socialismo está avançando que a caristia vai desembarcar de paraquedas no colo de cada um.
Mas por questões da crise econômica pode haver uma carestia. É diferente. A nossa situação, o Brasil como país, ele tem uma situação, digamos, até confortável. Né? A gente tem autossuficiência em muita coisa. Na maioria delas, diga-se de passagem, principalmente alimentação. Tá? O que nós importamos não vai fazer tanta diferença, assim, pelo menos para a subsistência do país. Né? Mas eu acho que se as pessoas têm que começar a parar de ficar ouvindo áudiozinho de WhatsApp com discurso alarmista, Hangout com discurso alarmistas, artigos que circulam aí à torta e direita na internet, só criando mais insegurança, mais pânico nas pessoas, tá? E criando um cenário fictício, tá? E que não corrobora para informar e para criar, fomentar as pessoas de informação para elas criarem consciência política e poderem participar desse cenário. Tá? Então, vamos começar a estudar um pouquinho mais e largar os áudios de WhatsApp e Hangouts, tem a pipoca aí na rede demais, que estão mais para criar pânico e desinformar do que ajudar as pessoas a se postarem melhor dentro desse cenário. Okay. Celso, boa noite. Boa noite. Regilene falando. Ô, Regilene, prazer tê-la novamente aqui na Rádio da Terra. Pois não, querida? Mais ou menos. Eu pedi para o Marlon me dar uma palhinha para pedir desculpas para os nossos ouvintes e para ti, que eu tinha confiança hoje à noite, nossa conversa aqui na Rádio da Terra, com temas outros, né? Mas eu, infelizmente, fui surpresada com duas notícias muito dolorosas e tristes e drásticas para minha pessoa. Uma delas em relação à questão pessoal, envolvendo a saúde do meu pai, que tem 80 anos, e hoje nós estamos com um problema em termos políticos, dessa saúde precária que o brasileiro tem, e que nós temos um risco aí sério de perdermos a vida de um ser humano por causa dessa precariedade da política de saúde que nós temos hoje. Que não vem ao caso, só para justificar os nossos ouvintes porque é que eu, desde o início, não estou participando. E de um segundo problema, de ordem profissional, muito drástico também em termos políticos, de exame, né, da situação que nós temos vivenciado, nós advogados, em combate com o judiciário, com essa política adotada de processos eletrônicos. Os nossos ouvintes que são advogados hoje vão me entender muito bem que nós temos alguns mistérios, né, alguns problemas de ordem técnica, tecnológica, que eles passam por cima e deixam como é que eu vou dizer, para imputar culpabilidades para o profissional do direito. Então eu peço desculpas aos nossos ouvintes, peço desculpas a ti, pedir para o Marlon interromper agora essa conversa que tu estás tendo com ele, para me comprometer na próxima semana estar aqui para examinar e julgar, entre aspas, esse problema técnico que nós temos tido hoje em termos tecnológicos para a prestação da jurisdição que está, aspas, precarizada com problemas técnicos e que os advogados têm que prestar atenção para o que está acontecendo, para perdas de prazo sem responsabilidade do profissional por contas tecnológicas. Então, eu peço perdão para ti
peço perdão para os nossos ouvintes, porque foram dois problemas, um em cima do outro, um pessoal, em termos emocionais, por conta dessa política que nós temos vivenciado, que envolve o meu pai, e um outro problema emocional, profissional, e aí a gente tem que manter uma como é que eu vou dizer, uma altividade, uma objetividade, sem envolvimentos emocionais, para resolver um problema de um cliente que exige o exame da norma, do direito em vigor, do que nos tem sido disponibilizado em termos tecnológicos e que tem afetado a responsabilidade do advogado na forma do artigo 133 da Constituição, que nos leva a ser essenciais à administração da justiça. Então, eu peço desculpas. Semana que vem eu estarei mais calma e poderei explicar melhor o que está acontecendo em termos jurídicos e de perigo para a segurança da sociedade em termos jurídicos, de acordo com a lei. Peço perdão, muito obrigada por essa parte que me foi dada, mas eu não tenho condições de discutir termos mais específicos que eu gostaria de discutir hoje, mas que a técnica jurídica está sendo prejudicada com interesses outros que nós não temos como comprovar, mas que interferem no que nós temos vivido, mas nós vamos resolver com esse programa que tu tem viabilizado para nós, em discutir o que nós poderemos fazer em termos de solução. Obrigada, Celso, obrigado aos ouvintes, um grande abraço a todos, até mais. Nós que agradecemos, Angelene. Na realidade, não há nem o que desculpar, mas 100% aceito as suas desculpas. Eu imagino que esteja sendo muito difícil exercer essa profissão neste país. Vamos deixar isso para a próxima semana. Quem sabe você pode dar mais dicas para nós. Marlon? Estou aqui. Celso, eu tinha separado uma nota, que é um assunto até que a gente tocou algumas semanas atrás, com relação à questão da educação brasileira e esse avanço dessa cartilha de subversão que eles vêm implantando nas escolas através da sexualização dos nossos alunos, e agora com essa questão do gênero nas escolas, né? E que nós aqui, pelo menos, tivemos contato aí com alguns parlamentares, e que vem sendo feito um trabalho de denúncia bastante forte, de divulgação desse material que está sendo infiltrado dentro das escolas e desenvolvido dentro das escolas para subverter os nossos estudantes desde a mais tenra idade com essas questões de gênero, né? E, casualmente, hoje, eu achei aqui uma manchete do Correio Brasiliense de hoje, aonde a foto, aparece uma foto de um travesti, né, fazendo um espetáculo artístico dentro de uma escola para adolescentes, né? E a manchete diz o seguinte: intervenções teatrais em escolas públicas debatem a diversidade sexual. Ou seja, não está aprovado lei nenhuma, norma nenhuma, seja ela constitucional, seja ela uma norma do Ministério da Educação e Cultura, que autorize esse tipo de prática nas escolas. A questão gênero não está autorizada a ser discutida, difundida, explicitada, não existe autorização. Mas eles, de forma muito sutil e sorrateira, eles estão infiltrando esse assunto dentro das escolas e subvertendo os nossos alunos, né? Infelizmente. É muito drástico
E outra coisa muito importante é a velocidade com que eles estão implementando esse meio subversivo de convencer a nossa juventude, as nossas crianças e adolescentes, com esse relativismo sexual que vem sendo trabalhado aí nas escolas públicas e inclusive privadas, né? Tem gente que ainda acredita que não, meu filho estuda na escola Nossa Senhora do Carmo, os padres jamais autorizariam esse tipo de coisa dentro da escola. Acontece sim. A escola privada não está imune a essa bagagem subversiva e essa infiltração, né, desses assuntos que deturpam e que ajudam de uma forma muito, muito forte a destruir a base ética e moral da sociedade, né? Então, isso aí, os pais, principalmente, eles têm que ficar muito atentos, e eu acho que já está um pouco tarde até dos pais dos nossos estudantes começarem a fazer verdadeiras gritarias nas escolas, né, para banir esse tipo de práticas que deformam, deturpam, né, e que acabam incentivando os nossos jovens, crianças e adolescentes a praticar o que eles chamam de diversidade sexual, né? Eles querem construir um novo ser humano, quer dizer, de alguma forma eles querem acabar com o gênero masculino e feminino e querem construir esse gênero alternativo, que o cara vai dormir homem, acorda mulher, ou vai dormir mulher e acorda homem, ou acorda meio homem, meio mulher, meio cachorro, meio periquito, meio papagaio. Quer dizer, eles não estão medindo consequências, eles não querem saber qual é a consequência que vai demandar nessa geração de jovens que vem sendo bombardeado com esse tipo de assunto, né, de tema. Eles querem construir uma nova sociedade, seja ela autorizada ou não autorizada, tá? Uma outra manchete me chamou muita atenção hoje aqui foi que crescem as invasões no Distrito Federal. A pobreza no Distrito Federal vem crescendo de uma forma violentíssima. As invasões, os acampamentos, não de sem terra ou de sem teto, são invasões e acampamentos provocados pela pobreza, pela miserabilidade do cidadão, sem emprego, sem condições de pagar um aluguel, de manter a sua residência. A miséria está crescente e de uma forma violenta no Distrito Federal, bem na cara do poder, tá? Bem na cara do poder. Para a gente ter uma ideia, no mês de fevereiro foi feito um levantamento que numa das cidades satélites aqui, que é Taguatinga, que é eu acho que é a maior cidade satélite do Distrito Federal, 20 mil lojas fecharam em 3 meses. 20 mil lojas? 20 mil lojas. Então, quando a gente vê o comércio fechando as portas, né, e você vê esse tipo de manchete com foto de barracas feitas de pedaços de lona, de tapume, e acampando, que aqui nós temos grandes áreas abertas, gramados, né? E o pessoal está acampando em qualquer lugar, não tem pra onde ir, não tem onde morar, né? Então, quando a gente vê isso, não tem como a gente fugir ou querer se enganar de que tudo é uma crisezinha passageira, a culpa é da crise internacional. Não é da crise internacional. Isso aí faz parte daquele taoísmo projetado para que, baseado na insegurança social, na miséria, né, na própria violência, o Estado crie ou aumente ainda mais a dimensão das suas asas
para continuar intervindo na sociedade, né? Então, são fatos bastante chocam, né? Porque um país como o nosso, com toda a capacidade, com toda a riqueza que tem, não só a nível em termos materiais, mas em termos de material humano, a gente fica aí refém desse intervencionismo do Estado, que só vem promovendo aí nos últimos 20 anos insegurança, enganação, miséria, violência, tráfico de droga e agora, por fim, essa subversão aí dessa formação de uma geração aí que, infelizmente, a gente não pode esperar lá grandes coisas, né? Porque se tu for pegar hoje, desde o ensino fundamental até as universidades, o que mais se comenta, o que mais se discute, não são as pautas ou os temas específicos de um ensino fundamental, médio ou de uma graduação. Hoje o que se discute é gênero, direitos humanos, ambientalismo, são pautas do projeto de socialização da sociedade, né? Então, o que a gente pode esperar, né? Que tipo de profissional, que tipo de cidadão que vai se formar pautado só no discurso e no aprofundamento desses temas que, na verdade, não constroem absolutamente nada, né? Só formam massa de manobra, só formam militância, só formam pessoas deformadas, né? Para simplesmente aceitarem e se adaptarem a esse regime que eles estão implementando. Existem mais duas perguntas aqui no chat. Uma tem a ver com algo que você falou agora há pouco, que... Desculpa, tem um retorno aqui, não sei de onde está vindo. Que é... o Charles, né, ele posta assuntos interessantes, com conteúdo, e ninguém curte. O que está acontecendo com as pessoas? E a outra do Daniel, se realmente as urnas eletrônicas são uma fraude. Só foto bobagem. Bom, primeiro, a semana passada eu postei um banner no meu Facebook sobre a reunião do Foro de São Paulo que começou hoje. Postei na quinta-feira. Ontem eu não tinha uma curtida e um compartilhamento. Tá? O que eu observo? As pessoas, ou elas estão cada dia mais omissas aos assuntos que são extremamente importantes a gente acompanhar, né? Ou por falta de noção do assunto, ou simplesmente por opção. Eu não quero saber de política, eu não quero saber de Foro de São Paulo, eu não quero saber de PT, eu não quero saber de coisa nenhuma. Tudo bem, cada um escolhe o que acha correto. Mas eu vejo que o que mais prejudica hoje as pessoas a verem a importância de determinados assuntos e aprofundamento deles é o imediatismo, né? As pessoas, por exemplo, elas querem terem conhecimento, elas querem ter no mínimo uma noção lendo uma manchete de WhatsApp, ou elas querem serem conhecedoras de um assunto vendo um vídeo de 3 minutos, né? E isso não existe. Não existe uma pessoa ter conhecimento de um assunto, formar o seu conhecimento, formar a sua opinião, se pautando em noticiazinha que circula na rede social, manchetezinha, ou vídeo de 2, 3 minutos. Isso é impossível, não existe. Tá? E aí é que a gente cai naquela velha máxima. Quanto menos as pessoas se aprofundam nos seus estudos, ou se aprofundam nos assuntos importantes, mais vulneráveis e mais fácil delas caírem nas armadilhas elas se tornam, né? Eu, por exemplo, eu não caio, de maneira alguma eu caio nas esparrelas desses discursos de pânico, de guerra civil, de vai faltar comida, vamos estocar comida, vamos guardar dinheiro embaixo do colchão. Por quê? Porque eu acompanho, eu conheço a coisa
o assunto de uma forma mais profunda. Então, as pessoas elas vão ter que optar. Ou elas vão se dedicar a realmente conhecer aquilo, para não ser vítima dos oportunistas, dos enganadores, ou dos doutrinadores, que hoje tem aí aos montes, ou não serem omissas. E se tornarem mais vulneráveis ainda, porque o omisso acaba engrossando as fileiras da massa de manobra. Né? Então, infelizmente, eu quando vejo que a gente posta alguma coisa na rede social, ou divulga num blog, ou no meu caso, eu às vezes coloco áudios de palestras na web rádio, tá? E eu vejo o número de pessoas muito pequeno acompanhando, lendo, compartilhando, curtindo, às vezes dá vontade de desistir, sabe? Dá um desânimo danado. Mas, infelizmente, a batalha, a guerra da informação, ela é uma guerra muito lenta. A velocidade da informação, a informação ela pode chegar muito rápida, mas para as pessoas assimilar é um processo muito lento. Então, eu concordo, e as pessoas não se tocaram, que a dona Dilma, quando assumiu o segundo mandato, disse: nós não temos mais uma guerra bélica, a nossa guerra hoje é a guerra da informação. Então, o poder, o governo, o grupo socialista que comanda o Brasil hoje, eles sabem que quanto menos as pessoas souberem, quanto menos as pessoas tiverem conhecimento profundo, mais fácil para eles dominarem e mais fácil e rápido para eles implementarem o projeto deles será. Então, o que atrapalha é justamente a falta de iniciativa das pessoas, a falta de paciência, a falta de vontade, eu acho até, das pessoas quererem realmente saber e não ficar comprando discursinhos vazios, sem fundamentação, ou simplesmente aceitando aquilo que o governo despeja como verdade absoluta. Vamos para mais. Tem a parte da urna, né? Sim, a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela já está há muito tempo, é comprovado que a urna eletrônica ela é fraudável. Tá? Isso não é novidade. Só que no Brasil, que ninguém sabe, porque não interessa saber. Né? Aqui no Brasil só vale o que a Rede Globo fala. Se não apareceu na Rede Globo, ninguém fica sabendo. Né? E aí, quando alguém fala que a urna eletrônica ela é fraudável, não, isso é mentira tua. Isso aí é intriga da oposição. Isso aí é história da tua cabeça. Porque não apareceu na Globo, não saiu no estado de São Paulo. Né? Então, esse é um outro problema muito, muito, muito difícil. É as pessoas deixarem de ficar duvidando de tudo que aparece, tá? Em prol desse relativismo. Pode ser como pode não ser. Bom, então para ti não ficar em cima do muro, tu pega e vai investigar, Simples assim. Se eu tô falando, eu tô te provocando. Vai lá investigar que tu vai chegar à mesma conclusão que eu. Mas as urnas eletrônicas, através de especialistas em tecnologia da informação, norte-americanos e europeus, já no ano de 2006, 2008, eles já tinham constatado, dentro da área do conhecimento da informática, que a urna eletrônica brasileira é um instrumento frágil e fraudável, sem dúvida alguma. Né? Tanto que existem várias matérias aí disponíveis na rede, onde até adolescentes conseguiram fraudar a urna em poucos minutos. Né? Só que, infelizmente, a gente está naquela. Não saiu na grande mídia, não vale. O governo diz, não, mas é o governo, né? Eu não posso duvidar do governo. Quem sou eu para duvidar do governo? E assim a gente vai engolindo as mentiras, as enganações, porque as pessoas preferem ou se omitir ou acreditar na mentira. Se todo mundo fosse investigar, fosse pesquisar, fosse atrás, e todo mundo começasse a criar um discurso único, uníssono, e fazer a gritaria que precisa fazer para as coisas que são realmente sérias, quem sabe a gente estaria numa situação um pouquinho diferente.
Estava aqui, achei a pergunta. O Emerson, Brasil cancela acordo com a Ucrânia de 1 bilhão. Seria lançado um satélite brasileiro. O que pode ter acontecido? O Brasil, se ele rompeu algum acordo com a Ucrânia, foi a mando do seu Vladimir Putin, que é, digamos, coleguinha do governo brasileiro, né? Muito simples. A aproximação do Foro de São Paulo, do governo brasileiro com a Rússia e com a China, eles acabam na troca de favores, né? Na troca de favores, eles acabam fazendo aquilo que a Rússia e China os solicita a fazer. E a Rússia, como tem essa pendenga aí desde daquele problema militar lá com a Ucrânia, então, digamos que toda a relação que o Brasil tinha com esse país ficou melindrado, e agora fica explicitado como o Brasil escolheu o lado que ele se aliou, né? Não se aliou à União Europeia, não se aliou à Ucrânia, não se aliou ao projeto, ao discurso ou aos objetivos da União Europeia, para se aliar ao projeto russo-chinês, onde a Rússia digamos, é o grande cérebro, né? O Jefferson diz que somos amigos do Acorde Brasil. O senhor acha que não vai virar nada? Acorde Brasil? Isso. Olha, o Acorde Brasil até foi uma iniciativa bastante interessante. O problema é que não adianta a gente ter ideias boas, a gente precisa ter indivíduos preparados para serem inseridos nessas ideias. Então, a ideia do Acorde Brasil foi ótima. Montar uma central onde a gente vai ter células espalhadas pelo Brasil, lutando, divulgando e usando um mesmo discurso para um mesmo objetivo. O problema é que nós não temos material humano, nós não temos cidadãos, nós não temos indivíduos preparados para participar desse tipo de projeto. Infelizmente, para mim, assim como outros grupos, sejam eles do lado do impeachment como do lado da intervenção, não vai passar ou de oportunidade para oportunistas se autopromover com discursos de pânico, e achismos e invencionices, ou não vai ficar naquela máxima de, parece Grêmio Estudantil, né? Uma reunião de adolescentes que ficam lá fazendo gritaria, mas infelizmente não vai chegar a lugar nenhum. E o Jefferson também envia considerações e solidariedade a Regilene, ok? Muito obrigado, será transmitido. Eu tinha um outro assuntinho que eu separei, agora devagarinho eu estou achando minhas pautas aqui. Opa, vamos lá. Eu acabei achando. Existem dois termos que são pouco discutidos, pouco refletidos e também pouco praticados, né? Porque o brasileiro, a gente sabe que a sociedade brasileira, ela desde a mais tenra formação, ela se pauta numa diversidade. Então, a nossa diversidade cultural e étnica, ela já nos prejudica na formação do indivíduo com relação à identidade nacional. Essa identidade nacional, ela vai fomentar o quê? O que a gente chama de sentimentos pátrios, né? Então, por que o brasileiro ele não consegue ser patriota 365 dias por ano? Ele só é patriota quando joga a seleção brasileira, quando o Felipe Massa vai para o pódio, quando a seleção de vôlei ganha, e nos outros dias parece que a gente não é nada, né? A gente nem parece uma nação, né? Porque a gente tem essa carência, né, de identidade nacional. Então existem dois termos que por vezes são bastante citados, mas as pessoas não têm noção do que seja, que é o nacionalismo e o patriotismo. São duas coisas que o brasileiro, infelizmente, ele não sabe bem o que é,
né? Então, eu separei esses dois termos aqui para dar uma explanaçãozinha rápida, para informar as pessoas o que é isso, que é uma coisa tão básica, né? Isso aí, nos anos 70, 80, a gente aprendia nos bancos escolares, e de 85 para cá, falar em patriota é ser filhote da ditadura, ser nacionalista é ser nazifascista. Quer dizer, deturparam tudo, reinterpretaram tudo, rotularam tudo para que as pessoas simplesmente abandonassem aquilo que é básico para ele ser um cidadão de verdade e abraçasse os novos rótulos que essa turma da esquerda e do socialismo vieram aí ao longo desses últimos 30 anos implementando. Então, o que é o patriotismo? O patriotismo é a prática de lealdade, amor devotado, identificação, apoio ou defesa de um determinado país. Originalmente, o termo era utilizado para descrever alguém que apoiava os direitos do país ou da terra, em detrimento do rei e sua corte. O verdadeiro patriotismo se traduz no impulso para defender a pátria ou um modo de vida contra uma injusta opressão estatal. Em alguns casos, o indivíduo pode acreditar nos princípios sobre os quais um país foi fundado, mas pode, ao mesmo tempo, acreditar que seu atual governo se desviou desses ideais. Este tipo de pessoa pode acreditar que seria patriótico, portanto, de se opor ao atual governo e forçá-lo a retornar aos seus princípios fundadores. Ao longo da história, o amor à pátria vinha sendo considerado um simples apego às características físicas do solo. Tal noção mudou no século XVIII, quando os ideais de democracia, as teorias do socialismo e do comunismo emergiram do pensamento político. O conceito de patriotismo ainda se traduzia em um amor a um país por meio de conexões com a terra e as pessoas, mas passou a assimilar noções de costumes e tradições, o orgulho da própria história e a devoção ao seu bem-estar. Embora patriotas geralmente concordam que a definição básica de patriotismo, eles nem sempre concordam sobre como um patriota deve agir quando confrontado com uma decisão de apoiar ou resistir às decisões e políticas do governo. Noções pessoais, opiniões políticas, condição na sociedade, crenças religiosas ou ainda experiências de vida podem afetar a ideia sobre o que significa ser patriota. A devoção de uma pessoa para com o seu país, por exemplo, pode não ir longe o bastante ao ponto de apoiar a decisão da nação de participar de uma guerra. O cidadão pode reagir de maneiras diferentes, tais como participar de manifestações públicas contra a guerra, apoiando o país a rumar em uma direção diferente, ou então recusando-se a se tornar um soldado para lutar pela nação. Já outros certamente entenderiam que a demonstração de verdadeiro patriotismo em tal situação seria de aceitar a decisão da nação de ir à guerra, recusando-se a protestar publicamente, apoiando as forças armadas ou mesmo se alistar no exército. A religião também pode afetar a definição pessoal de patriota. Os membros de uma religião, que são cidadãos de países governados por outra religião, muitas vezes demonstram patriotismo só até um certo ponto, porque suas crenças os orientam a seguir sua religião antes de seguir o governo. Pessoas que são tratadas como cidadãos de segunda classe também podem adotar diferentes definições de patriotismo. Então, a questão patriotismo é a ligação, é o sentimento que a pessoa tem pelo território, pelos hábitos, pelos costumes, pelas tradições, pelos símbolos nacionais, né? Então isso chama-se patriotismo, mas que acaba funilando entre também ajudar de alguma forma a mostrar os rumos que a sociedade quer para o seu país, tá? Então isso é o patriotismo. O nacionalismo consiste em uma ideologia e movimento político
baseado na consciência da nação, que exprimem a crença na existência de certas características comuns em uma comunidade nacional ou supranacional e o desejo de modelá-las politicamente. Com precedentes na Idade Média, sobretudo nas monarquias absolutas, é a partir da Revolução Francesa que surge o nacionalismo moderno, simultaneamente com o apogeu da burguesia industrial. Posteriormente, a luta frente a um exército invasor ou o desejo de independência deram ao nacionalismo um novo impulso. No século XIX se assistiu à afirmação, quer da burguesia, quer do nacionalismo, que triunfariam juntos nas unificações italianas e alemã. No século XX, o nacionalismo teve dois grandes momentos: o surgir de ideias nacionalistas, de parceria com teorias como na Alemanha, na Itália e no Japão, e o nacionalismo que surgiu nos países colonizados após a Segunda Guerra Mundial, que se liga com o que atualmente se manifesta no Terceiro Mundo perante as formas neocolonialistas de exploração. Então aqui nós temos alguns modelos de nacionalismo, onde existe até o modelo nacionalista brasileiro. O nacionalismo brasileiro é um movimento que valoriza o Brasil, a cultura, a diversidade e o povo. Muitos consideram que a maioria do povo brasileiro não é nacionalista, ou só demonstra amor pela nação na altura de grandes competições esportivas. Historicamente, o povo brasileiro nunca teve que se unir contra uma ameaça externa, como aconteceu em outros países. Mas, mesmo quando o Brasil conquistou a independência, essa conquista foi alcançada para o benefício de um pequeno grupo que lutava pelos seus interesses. Muitos acreditam que, por esse motivo, o nacionalismo no Brasil não foi fomentado. Então, a gente se pautando na construção da sociedade brasileira, a gente vê que o brasileiro sempre esteve muito distante do terreno das decisões, dos rumos do país e da nação, né? O Brasil declarou independência e o último a saber foi o povo. O Brasil saiu da monarquia e entrou para um regime republicano e o último que ficou sabendo foi o povo. O povo, na verdade, nunca participou efetivamente do encaminhamento dos rumos do seu país, né? E a gente também nunca teve o problema que é uma das formas de criar esse sentimento nacional de defesa, não só da pátria como da nação, né, da sociedade, que é a questão da guerra. O Brasil nunca teve guerra. O nosso último conflito armado foi a Guerra do Paraguai. De lá para cá, nós nunca mais tivemos nenhum tipo de conflito, né? E mesmo os conflitos do século XIX eram conflitos pontuais, onde a grande maioria da sociedade brasileira ela não tinha muitas notícias e não participava, a não ser aqueles que eram convocados para ir para o fronte, né? Então sempre os rumos e as decisões do rumo, dos caminhos que o país sempre se encaminhou, a população nunca teve acesso, ela nunca teve essa participação efetiva. Então isso faz com que o nosso sentimento patriótico e o nosso sentimento nacionalista ele não aflore, ele não se desenvolva. E isso faz com que a gente acabe se tornando um povo extremamente vulnerável, né, para esse tipo de dominação que a gente vem sofrendo aí nos últimos 30 anos com a social-democracia e com o neossocialismo do PT e seus aliados. Bem, não preciso dizer que esse texto é de extrema importância, você sabe disso, e é um texto de fazer os nossos ouvintes, amigos, cidadãos a refletirem sobre o patriotismo. Eu gosto desses temas, sabe? Porque não adianta a gente achar que eu na minha condição já natural de professor, né? A gente vira e mexe, a gente acaba saindo do cidadão e passa a ser professor.
Eu não sou professor 24 horas, mas eu gosto, nesses momentos que a gente faz semanalmente, de pelo menos provocar a reflexão das pessoas, sabe? A gente precisa fazer com que o cidadão brasileiro não aprenda porque alguém disse que ele precisa aprender. Ele precisa aprender porque ele foi provocado. O cidadão brasileiro ele tá precisando fazer aquele exercício da reflexão, fazer com que o seu cérebro funcione, né? E nada melhor do que a gente provocar com esses assuntos até certo ponto abstratos, né? Não é uma coisa assim que a gente veja com tanta emergência como a economia, a política, a violência, a saúde pública, mas que de alguma forma mexe com o sentimento do cidadão, né? E a gente conseguindo mexer e fazendo com que ele reflita e comece a usar o cérebro um pouquinho mais, também vai abrir canais para que ele se aprofunde em outros assuntos da realidade do cotidiano. A próxima pergunta aqui é: o que você acha do episódio da revista Veja forjar uma matéria sobre uma conta milionária do senador Romário? Olha, meus prezados ouvintes, nós não temos a ideia do volume da roubalheira, das falcatruas e dos escândalos e da teia de crimes de corrupção de toda a ordem que foram praticados e da estrutura criminosa que foi desenvolvida ao longo dos últimos 30 anos. Para mim, dizer que o Romário tem conta milionária na Suíça, eu não fico surpreso. Até o outro dia ele era um jogador de futebol falido, que estava em cana porque não estava pagando pensão alimentícia. Aí do dia para a noite ele conseguiu se eleger, né? E a gente sabe muito bem que quem chega na esfera de poder, ainda mais na federal, para enriquecer no balcão de negócios que é o Congresso Nacional, onde não se legisla, mas se faz barganhas, né? É previsível. Isso aí é mais do que previsível de que seja verdade mesmo. A nossa política nacional, ela não se pauta mais na ideia clássica da política: legislar, julgar e executar. Nós temos um grande balcão de negócios entre os três poderes, e os três poderes barganhando com a iniciativa privada, ou barganhando ou impondo sobre a iniciativa privada, porque hoje a principal ferramenta de opressão do Estado em cima do setor produtivo da iniciativa privada é justamente a carga tributária. A carga tributária brasileira é a principal ferramenta para colocar qualquer empresário refém do Estado, porque a nossa carga tributária ela é impagável. Não só o cidadão, como as empresas, elas não pagam imposto uma vez, elas pagam 3, 4, 5 vezes o mesmo imposto. E o Estado quer cada vez mais, e coloca todo mundo refém do Estado. Se tu não me pagar, eu vou tirar a tua propriedade. Então essa é uma forma do Estado ampliar o seu domínio sobre a iniciativa privada e o próprio cidadão. Agora pergunta da Vera. Você acha que se os brasileiros não votassem, seria uma demonstração de poder ou de protesto, alguma coisa assim, ou fortalecia mais os políticos? Olha, há muito tempo no Brasil, em algumas eleições, algumas a nível municipal, outras estaduais e outras federais, a gente viu aí campanhas que passaram por comédia, campanhas do tipo: vote nulo, não sustente parasitas, né? Então esse tipo de campanha foi visto como algo de meia dúzia de maluco, né? Imagina ninguém votar. Se o nosso país tivesse a dimensão de um país europeu, por exemplo, ou de um Uruguai, por exemplo,
a gente até poderia realmente fazer uma campanha de boicote 101% ao voto. Ainda mais sabendo que as nossas urnas eletrônicas, elas são fraudulentas. Mas, infelizmente, pela diversidade do nosso povo, pelas diferenças que nós temos nesse país extremamente continental, o boicote à eleição é uma utopia. Assim como é uma utopia também a gente pregar uma greve geral no Brasil. É inviável. Não tem como. Se ao invés de nós termos 200 milhões de habitantes esparramados num território continental como nós temos hoje, a gente vivesse num país tipo a Suíça, tipo o Uruguai, tipo uma Itália, quem sabe a gente até poderia concretizar esse tipo de movimentação, de planejamento. Mas nem boicote à urna e nem greve geral funcionam no Brasil, principalmente, primeiro, a dimensão do país e, segundo, as diferenças entre os cidadãos. Não só entre os cidadãos, mas as diferenças regionais são muito gritantes. Nós estamos falando... Hoje a internet está começando a interligar um pouco mais os quatro cantos do nosso país. Mas até o outro dia, o que se comentava no centro-sul do país demorava, por vezes, meses a chegar na região norte e nordeste. Né? Então, e quando chegavam as notícias, e se chegavam de maneira correta. Pois é. Então, hoje a gente tem ainda essa ferramenta aqui que está levando informação para os quatro cantos do país em tempo real. Mas, infelizmente, as diferenças regionais, culturais, são muito gritantes. Não dá para a gente comparar um cidadão que mora na Amazônia com um cidadão que mora no Rio Grande do Sul, que mora em São Paulo, que mora aqui no Centro-Oeste. É muita diferença. Então, esses projetos, esses planos, né, boicote à urna, greve geral, isso se torna-se uma utopia tão distante quanto a utopia do comunismo. O Gustavo, ele pergunta: Olavo de Carvalho diz que FHC é o maior discípulo de Gramsci no Brasil. O senhor concorda? Perfeitamente. Foi ele que trouxe para o Brasil, implementou no Brasil a cartilha de Gramsci, o discurso do politicamente correto, que é a base da cartilha de Gramsci, né? E principalmente a implementação e a instalação desse modelo pedagógico socioconstrutivista que literalmente destruiu o ensino nacional. Olha, todo mundo fala tão mal do Lula, tão mal da Dilma, mas para mim, o principal, o político mais criminoso da história brasileira, tá? Para mim é o FHC. Porque ele trouxe para o Brasil, ele destruiu o ensino, ele implantou o discurso revanchista contra o regime militar, ele iniciou o revisionismo histórico brasileiro. Qual é o cidadão brasileiro que sabe quais foram as obras desenvolvidas no Brasil entre 1964 e 1985? Ninguém. Por quê? Porque não interessa o povo saber. Se o povo ficar sabendo o que foi feito naqueles 20 anos e o que foi feito nos últimos 30 pelos civis e principalmente pelos socialistas, o povo não vai querer mais eles, né? Então vamos fazer uma revisão histórica. Ou vamos revisionar ou vamos esconder, vamos omitir a informação. Tá? O Fernando Henrique trouxe para dentro do Brasil o Plano Nacional de Direitos Humanos. Se hoje está todo mundo berrando aí, ou pelo menos uma parcela da sociedade gritando com movimento gaysista, com política de gênero, com homofobia, com liberação de droga, parabenizem o FHC, foi ele que trouxe isso para o Brasil. O PT só deu continuidade, o PT só acelerou, só implementou. Agora, quem trouxe e semeou e regou a semente foi ele.
Então, dentre todos os presidentes civis que nós tivemos de 85 até hoje, para mim, o pior e o mais criminoso de todos, que mais prejudicou o Brasil, ou botou o Brasil num rumo terrível, que é isso que nós estamos vivendo e que a tendência é piorar cada vez mais, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Uma salva de palmas para o Fernando Henrique Cardoso, aí na Rádio da Terra, salva de palmas para ele no playback. É ele que não passa aqui na frente de casa que eu vou jogar uma caixa de tomate podre, né? Pois é. Tiago Oliveira pergunta: por onde começar, Marlon? Em meio de tanta informação, quero começar a estudar. Tu quer começar a estudar? Ótimo. Fico muito feliz em ouvir isso de alguém. Ótimo. Usou o verbo certo. Estudar e não achar. Né? Porque hoje o verbo achar é o mais praticado na boca do brasileiro. Eu acho. Não tem que achar, tem que estudar e ter certeza. A gente precisa estudar e ter responsabilidade, criar responsabilidade naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente fala. O brasileiro precisa ter postura e ficar achando. Achar não é ter postura, tá? Muito pelo contrário, é uma postura extremamente irresponsável. É a pessoa que não assume responsabilidade, nem do que pensa e nem do que fala. Então, estudar. Começar por onde? Ótimo, vou te dar dica. Entra no site da... Desculpa aí, Celso, mas infelizmente vou ter que fazer um jabá. Opa, por favor, vamos lá. Entra no site da Livraria Cultura, tá? E adquire o livro A Verdade Sufocada. Vou colocar aqui no site. É o primeiro passo para que a gente comece a conhecer os fatos reais, a história brasileira real, e comece a nos posicionar diante de tanta informação errada, revisionada e mentirosa que tem por aí. Então, a primeira obra é A Verdade Sufocada. Depois da Verdade Sufocada, eu indico uma outra obra muito importante, que é Democracia, o Deus que Falhou. Tá? É um livro que tu consegue baratinho no site do Instituto Mises. Tá? O autor é o Hans Hermann Hoppe. Esse livro é primordial para a gente conhecer um pouco mais de democracia e socialismo. Em terceiro lugar, para a gente ter um posicionamento com relação ao envolvimento do Brasil e o envolvimento de cada pessoa dentro desse universo globalizado, de projetos globalistas em prática e em desenvolvimento, eu indico o livro O Clube de Bilderberg, do espanhol Daniel Stulin. Esse livro está fora de catálogo, tá? Ele está fora de catálogo, mas se vocês colocarem o título do livro, O Clube de Bilderberg, no Google, existe uma cópia na íntegra em PDF. Então, eu vejo hoje como leitura básica para qualquer iniciante essas três obras. Tá? A partir dessas três vão surgir outras obras complementares, mas basicamente essas três pelo menos muda a postura do pensar e do agir de cada pessoa. Eu posso afirmar isso porque eu venho remetendo algumas obras. O pessoal, eu não encontro o livro na minha cidade e tal. Ok, deixa que eu compro por aqui e te mando, né? E as pessoas que leram as obras que eu venho indicando, elas, ao término da leitura, uma leitura bem feita não deixa de ser um estudo, né? Elas mudam a maneira de pensar, mudam a sua postura, começam a enxergar as coisas de forma diferente e começam a querer saber mais, investigar mais e ter cada vez mais conhecimento para se posicionar melhor e para agir melhor. Tá? Então, esse é o caminho, só o conhecimento salva. Né? Então, eu sou um divulgador aí de alguns títulos que eu acho que é leitura obrigatória, é básico, para que a gente comece a ter uma base de informação, de conhecimento necessária para que a gente comece a mudar a nossa postura,
as nossas práticas, né, os nossos hábitos, né, principalmente para deixar de lado essa omissão, simplesmente ficar justificando de que eu não quero saber de política porque política é só corrupção. Não, a gente precisa saber de política, a gente precisa conhecer os fatos históricos, filosóficos, políticos, econômicos, jurídicos, para que a gente combata isso, senão a gente vai ser engolido. A gente reclama que o nosso país foi tomado por uma quadrilha, mas ninguém até hoje tem base suficiente para poder combater essa quadrilha que está tomando conta. Daqui a pouco eles já estão invadindo, botando o pé na nossa porta e invadindo a nossa casa, porque ninguém tem conhecimento suficiente para combatê-los, né, para poder ter uma prática efetiva, né, uma prática cidadã efetiva para combater toda essa estrutura que foi montada aí ao longo de décadas. Então não adianta a gente querer se distanciar da política, porque a política ela faz parte do nosso dia a dia. Não querer saber de política não quer dizer que tu vai viver melhor, muito pelo contrário. Tu te torna presa fácil para qualquer oportunista, para qualquer corrupto, para qualquer espertalhão de ocasião, né? E que não existe maneira de tu viver sem o envolvimento da política na vida. Infelizmente, nem da política, nem da economia, nem da filosofia, nem da história e nem do direito. São 5 áreas do conhecimento e a gente vive elas diariamente. Marlon. Né? Marlon? Diga. Opa, aqui. Complementando o que você comentou, mas no sentido do ouvinte, do retorno do ouvinte, escute isso. Depoimento. Eu odiava o assunto política. Um belo dia, eu me dei a chance de escutar uma entrevista sua e estou adorando. Ainda não escutei todas, mas já as gravei para escutar. Você me abriu novos horizontes. Obrigada. Depoimento da Nilda para você. Muito obrigado. Olha, isso nem Mastercard paga, meu amigo. É o melhor retorno, o melhor presente, o melhor pagamento que alguém pode receber é quando a gente tem esse retorno do ouvinte, esse retorno do cidadão. É como os meus alunos, que eu dou aula para eles e eles chegam para mim: olha, professor, eu estava no caminho errado, agora para mim tudo ficou fácil, porque o seu método, o que o senhor me passou, está dando resultado, eu estou indo muito bem, obrigado. E isso nem Mastercard paga. É a melhor coisa que tem. É o melhor retorno que a gente pode ter quando a gente trabalha com intelectualidade, com conhecimento, com informação, tá? É ver que as pessoas elas não estão blindadas, elas estão apenas no limbo. Basta a gente pegar elas, mostrar o caminho certo e elas vão atingir o objetivo que a gente espera, porque nós estamos aqui fazendo trabalho, não é para prejudicar ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui para enriquecer as pessoas e mostrar, direcionar elas para o caminho positivo, que infelizmente tiraram a maioria das pessoas através desses programas todos aí que a gente vem sendo bombardeado. Mas eu fico muito, muito grato da nossa ouvinte ter colocado isso a público, tá? E no que ela precisar, eu estou à disposição para qualquer tipo de orientação ou indicação. Sinta-se à vontade. Agora a pergunta do Fábio. Cátia Abreu como candidata do PMDB à presidência de 2018. O que esperar? Mera boataria. Mera boataria. Nós não temos mais políticos referência. Até 2018, muita água vai rolar embaixo da ponte, muito político vai ser desmoralizado, muito político vai sair dessa estrutura, vai ser substituído, muita coisa vai acontecer. Agora, eu volto a reiterar, pessoal, não percam tempo para acompanhar o noticiário da Lava Jato, investigação da CBF, acompanhar esse teatro político que nós temos. Não percam tempo com isso.
tá? Gastem o seu tempo estudando, buscando a informação necessária para que vocês possam, quando vocês forem ver o noticiário, chegar e dizer: isso aí é uma falcatrua, isso aí é uma mentira. Para vocês saírem, não gastarem tempo com a enganação, com o teatro que é forjado diariamente nos noticiários, sejam eles televisivos ou na Veja ou qualquer jornal. A gente precisa ter conhecimento. É aquela coisa, né? O Barbosa, quando julgou o Mensalão, ajudou a julgar o Mensalão, ele virou super-herói, ele virou Batman, né? Faltava o Robin. Agora nós temos o Sérgio Moro recebendo vigília, o pessoal acendendo vela como se ele fosse santo, né? O Sérgio Moro, ele é um juiz federal de primeiro grau. Tudo que ele está fazendo, quando chegar no segundo grau, eles podem simplesmente engavetar. Não vai... É capaz de nem chegar no STJ ou no Supremo. Então, o povo está perdendo tempo acompanhando, endeusando um servidor público que não está fazendo mais nada do que a obrigação dele, tá? Ele é pago para isso, só que ele não tem a força suficiente. Isso só serve para quê? Para gastar tempo, para desviar o foco. Enquanto todo mundo fica acompanhando a Lava Jato, atrás, nos bastidores, eles estão deitando e rolando. Porque o povo não está se aprofundando no conhecimento para poder combater a estrutura maior que é o projeto socialista. Nós não estamos brigando com o PT, com Dilma ou com uma quadrilhazinha. A gente está sendo engolido por um projeto monstruoso chamado socialismo. E o Sérgio Moro não vai dar conta do recado. Não vai dar conta do recado. Quando chegar no segundo grau, ou no STJ, ou no Supremo, eles podem simplesmente pegar e engavetar. Pensem vocês, se o Mensalão, entre investigação e formatação do processo, demorou 7 anos para ser dado, imagine vocês esse inquérito da Lava Jato, que já tem Petrobras, já está entrando nas eletro, e vem muito mais por aí. Vem muito mais por aí. Quer dizer, o Mensalão demorou 7 anos para ser julgado. Esse aqui, se para formatar todo o processo demorar o quê? Uns 5 anos, vai demorar uns 15 para ir a julgamento. Até lá nós já estamos mortos. Se chegar a ser julgado, né? Pois é. Porque julga no primeiro grau, aí vem os recursos, vai para o segundo grau. Aí julga no segundo grau, tem mais os recursos, vai para o STJ. Aí tem mais... Quer dizer, vai 15, 20, 30 anos para julgar isso aí, vai caducar e nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o povo, enganado, acompanhando a novela Lava Jato. Isso chama-se desvio de foco, desinformação, desinformar. Como é que nós vamos fazer para omitir aquilo que o povo precisa saber? Criando uma novela. Tá aí uma ótima novela para acompanhar, que não vai ter fim nunca, diga-se de passagem. Pois é. Mais uma pergunta e depois suas considerações finais, porque o tempo passou, professor, já quase 11 horas, olha só. Quando o papo é bom, o tempo passa voando. Show de bola. Pergunta é, como você vê a candidatura do Datena? Ele falava que nunca se candidataria à Prefeitura de São Paulo. Em primeiro lugar, o jornalista é um cara que... Não é que o Datena tenha... A minha opinião, eu não vejo o Datena como um político. Ele é um jornalista sensacionalista que tem uma posição, uma opinião a respeito de fatos políticos. Tá? Ele foi procurado pelo PP para ser pré-candidato. Ele fala tão mal do governo, fala tão mal do PT, mas ele é para ver como ele não é incoerente, né? Ele vai se filiar num partido da base aliada do governo, num partido que segura na mãozinha do PT. É o PMDB de um lado e o PP do outro, e ele vai se filiar num partido da base aliada do governo. Quer dizer, isso o que é? Falta de conhecimento político. O
cara que tem coerência política, ele não vai praticar esse tipo de ato. O Datena certamente é mais um aí que tem muito nome, muita visibilidade, né? Vai tentar aí entrar para a história da política, mas não vai fazer absolutamente nada como qualquer um outro. Porque enquanto nós tiver essa estrutura socialista nas 3 esferas de poder, seja ela federal, estadual, municipal e nos 3 poderes da República, nada vai mudar. Pode botar o Papa aqui no Brasil que ele não vai resolver. E não vai ser o Datena com o sensacionalismo dele que vai resolver. Eu, particularmente, eu tenho o exemplo da senadora Ana Amélia Lemos, que era uma jornalista, sempre se dedicou ao jornalismo político e econômico, e após largar o jornalismo, ela se candidatou ao Senado e ganhou. Ela nem passou pela Câmara, já foi direto para o Senado. Mas o que ela, apesar de todo o conhecimento jornalístico e dedicado à investigação política e econômica, ela fez como senadora? Absolutamente nada. Nada. É um fiasco total. Uma decepção total. E qual é o partido dela? PP. No Rio Grande do Sul, o PP até faz uma oposição ferrenha ao PT. Mas aqui em Brasília é base aliada. Ela, quando chegou aqui, eu sou senadora do PP. Ela achou que ela ia fazer oposição ao PT como ela fazia no Rio Grande do Sul. Muito pelo contrário, ela teve que dançar música. PP é base aliada, tu vai ajudar o governo, sim senhora. E vem ajudando. Vai fazer o quê? Ok. Então vamos aí para as suas considerações finais. Mais uma noite. Eu particularmente hoje ganhei a noite. Primeiramente, óbvio, pela companhia do amigo e dos amigos que nos acompanham todas as quartas. Segundo, pelo que eu vejo, que a cada quarta-feira mais pessoas nos acompanham, o nível de questionamento é muito bom. Eu vejo como um nível de questionamento de pessoas que realmente estão procurando boa informação, que querem conhecimento e querem se posicionar melhor. E em terceiro, óbvio, o recadinho da nossa ouvinte ali, para mim, foi Mastercard, meu amigo. Para mim, ganhei a noite. Impressionante. Agradeço a companhia de todos e na próxima quarta aí estaremos de volta, e aí com a Regilene junto para dar aquela palhinha da área jurídica, né? Já prometida já de algumas semanas, mas na próxima quarta com certeza estaremos juntos aí. Maravilha. Marlon, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Celso. E não deixem de ouvir toda sexta-feira Friday Nights, programação do professor Marlon Adami, que também é um super DJ, trazendo sempre as novidades internacionais para você, ouvinte. Toda sexta-feira, das 9 da noite até às 11, né? Das 21 às 23 horas. Show de bola! Então, mais uma vez, meus amigos, Rádio da Terra cumprindo com a sua missão também de informação sobre política. Política faz parte da vida, afinal de contas nós estamos aqui, tudo faz parte de um processo de evolução ou de conhecimento, e como nós todos estamos submetidos nesta vida, neste momento, à política, isso sim faz parte do processo de evolução de todos nós. Agradeço a sua participação e continue ouvindo a Rádio da Terra. Um abraço.